Gênesis capítulo 1. Versículo 1. Vocês encontraram? Está assim a palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Muito obrigado. Somente esse versículo já é o suficiente. O livro do Gênesis aparece como o primeiro livro da regra da nossa fé, que é a Bíblia. E por esse motivo, muitas pessoas, Eliezer, pensam que, por ele ser o primeiro livro da Bíblia, ele é o livro mais antigo. Mas provavelmente existe um livro da Bíblia que seja mais antigo do que o livro do Gênesis, que no caso é o livro de Jó. Quando nós olhamos para o Gênesis, por exemplo, na Bíblia que eu estou aqui, a epígrafe, Lucas, está escrito aqui, ó, o primeiro livro de Moisés chamado Gênesis. O Gênesis e todo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses 5 primeiros livros, que nós chamamos de o Pentateuco ou a Torá, foi Moisés quem escreveu. Moisés, inspirado por Deus, foi o autor de todo o Pentateuco. E quando nós olhamos para o livro de Jó, para a narrativa do livro de Jó, para a cultura do livro de Jó, nós entendemos que Jó foi contemporâneo a um dos patriarcas. Ou seja, Jó existiu na mesma época de um dos patriarcas. Ninguém sabe de certo a data exata que Jó viveu, mas provavelmente ele viveu na mesma época de Abraão, ou de Isaac, ou de Jacó. Vamos fazer um cálculo aqui muito rápido e óbvio. Gabriel, se Moisés escreveu o Gênesis, e eu estou falando para vocês que Jó foi contemporâneo a um dos patriarcas, isso quer dizer, Heitor, que Jó existiu muitos anos antes que Moisés. Então, em data de registro, o livro de Jó, nós acreditamos que ele seja o livro mais antigo de toda a Escritura. Pastor Raik, por que então o Gênesis é o primeiro livro da Bíblia? Simples. Como é o nome da senhora? Julieta. Prazer, muito elegante. Irmã Julieta, eu estou vendo que a senhora está prestando atenção. Por que o Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Julieta? Porque ele fala de um assunto muito específico, que é o assunto da criação. A palavra Gênesis, Julieta, no original, na Torá, no hebraico, é Bereshit. Eles pegaram a primeira expressão do versículo 1, que é no princípio, e deram o nome do livro de no princípio. Gênesis significa no princípio. Então, Julieta, todos os livros do Pentateuco receberam nome de acordo com o principal assunto que ele trata. Por exemplo, Êxodo é chamado no hebraico de Shemot, Lucas, que significa saída ou passagem, porque o principal foco do Êxodo é mostrar a saída dos hebreus do Egito. Então, Julieta, cada livro do Pentateuco recebeu o nome de acordo com o seu propósito principal. No caso do Gênesis é falar sobre o começo, sobre a origem, sobre o início de todas as coisas. Pastora Érica, de todos os livros da Bíblia, um dos que eu mais amo é o livro do Gênesis, porque ele tem um papel específico na regra da nossa fé,
que é entregar para Deus a glória pela criação. Isso é muito incrível, porque a maioria dos astrólogos, antropólogos, cientistas, Heitor, tentam tirar de Deus a glória da criação, Eliezer. Por eles não acreditarem que existe um ser supremo por detrás do universo e de tudo que nele há, eles estudam muito e têm muitas argumentações para tentar provar a inexistência de Deus. Como, por exemplo, se você recapitular a época que você estava na escola, você vai se lembrar que na escola você aprendeu sobre Big Bang, sobre teoria de Darwin. Todas essas teorias dos evolucionistas atribuem tudo do universo, Julieta, ao acaso. Por exemplo, quando você pega a teoria de Darwin, ele diz que o homem é a evolução de um primata. No caso, ele diz que somos a evolução de um macaco. Na teoria de Darwin não existe um espaço para um criador. Então eles acreditam na evolução, não acreditam que no caso existe um criador. E hoje eu estou com o coração muito alegre para falar sobre esse Deus criador. Vocês estão com os corações abertos para ouvir sobre esse Deus? Então nós vamos começar a pregação agora. Bispo Gilberto Túlio, vamos lá. O povo espera esse momento, vocês percebem? Hein, pastor Leandro? Eles esperam esse momento. Foi igual na conferência do Vitor Hugo. Eu te chamei. Você sabe que você começou a conversar com a mulher que me ensinou a Bíblia, né? Com a dona Julieta? Uau! Minha mãe. Sério mesmo? Sua mãe? Vamos aplaudir a Deus pela nossa primeira dama? E o nome do seu pai? Valdir. Valdir. Prazer conhecer vocês. Valdir, Julieta, olha o orgulho que o filho de vocês vão dar para vocês hoje. Vamos lá. Pessoal, pode colocar para mim? Ou melhor, vamos ler, né? Porque eu sei que está sendo transmitido. Bispo, o primeiro versículo da Bíblia diz que no princípio criou Deus. Ou seja, tudo isso aqui não é obra do acaso. Jamais. A Bíblia indica Deus como sujeito principal da criação. Ativo e principal. O cara intimida, hein? Ele não é o sujeito passivo. O cara intimida. Ó, vamos devagar. Senão... Ó, esse no princípio criou Deus. Revela um poder exclusivo de Deus, que é o poder de criar. Isso no hebraico, pastor Leandro, é Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Bereshit no princípio, bara criou Elohim, Deus. Essa junção de palavras hebraicas revela um poder que só Deus tem, que no caso é o poder do bara, poder de criar. Eu vou simplificar aqui para vocês, para otimizar a introdução. Bispo, o senhor lembra quando Deus fez o homem? Sim. Vamos ler Gênesis 2:7. Lê para mim, por favor, bispo. Gênesis 2:7. Julieta, olha isso. 2:7. Ah. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Peraí, lê de novo, bispo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Aí Deus está criando o homem do pó ou formando o homem do pó? Formando o homem do pó. Uau! Então quando Deus pega o barro, Deus não cria o homem ali? Não. Deus faz o quê? Forma o homem. Julieta, só entre nós dois. Por que Deus não cria o homem do pó? Eliezer? Porque você não pode criar nada daquilo que já existe. Pegaram ali. Deus criou o homem do pó ou formou o homem do pó? Formou o homem do pó. Porque no hebraico, Julieta, todas as vezes que eu uso uma matéria-prima para fazer algo novo, pastor Érica, eu não crio, eu apenas
Formo. Tudo que é feito, grava isso, tudo que é feito de uma matéria pré-existente não é criado, é apenas formado. Nós temos poder de formar? Nós temos. Nós podemos pegar uma matéria-prima e dar forma... Podemos pegar uma árvore e fazer uma mesa. Uau, verdade. Podemos pegar uma árvore e fazer uma mesa, um banco, uma cadeira. Então o homem tem poder de formar. O homem tem poder de formar. Se ele não pegar, a gente pula lá. Ok. Eliezer, formar no hebraico é pegar algo que existe e do existente fazer algo novo. Agora, para criar, Julieta, que foi o que Deus fez no princípio, você tem que ter capacidade, Lucas, de fazer aquilo que você quer sem depender de nenhuma matéria-prima. Pegou? Bispo? Vamos lá. Lê 1 de novo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu sei que o senhor é inteligente. Quem criou? Deus. Quando Deus criou? No princípio. Seja espontâneo na resposta. Ok. Na sua opinião, o que significa esse no princípio? Ele está num plano material começando. Porque Deus é espírito, portanto, do espírito gerou no material. Repete. É o princípio de um plano material. Porque como Deus é espírito, já havia uma existência espiritual. Uau! Então o senhor está falando que o tempo só é estabelecido quando entra na matéria? Deus vive na eternidade. Eternidade é a ausência de tempo. Ele precisa colocar princípio porque a matéria está situada e presa ao tempo. Até a sua esposa olhou ali e fez. Olha o Lucas de pé, olha o Lucas de pé. Vamos lá. Então como agora a matéria está presa ao tempo, ao Cronos, na sua opinião, esse princípio indica o que dentro dessa perspectiva de tempo? Que agora é um começo. Se é o começo, existe algo além de Deus? Antes disso, na matéria não. Então o senhor está falando que no princípio não existe nada além de Deus? Nada além de Deus. Deus é único e presente. Ele é o início de todas as coisas. Juliette, olha isso aqui. Está entendendo por que Deus está criando, bispo? Porque no princípio não existia nada. Então o senhor está falando que do nada Deus fez tudo. Para formar eu preciso de uma matéria-prima. Para formar eu preciso de material. E para criar? Ele só precisou de sua palavra. Primeira lição dessa mensagem? A primeira lição dessa mensagem é: nunca despreze o nada. Porque o que é nada hoje, Deus pode fazer se tornar tudo amanhã. Deus vai tornar tudo amanhã. Pastor Leandro pegou. Dá um toque em quem está do seu lado e fala assim, ó: nunca despreze o nada. Nunca despreze o nada. Porque o que é nada hoje, Deus pode fazer se tornar tudo amanhã. Deus pode fazer se tornar tudo amanhã. Tem gente pegando aqui, bispo. Vamos lá. Isso aqui não é para quem está boiando. A pregação começa agora, Julieta. Se ele não pegar, eu e o seu filho vamos pular aí. Bispo, o senhor já viu na história do Egito um governador lá antes de José? Não. E depois de José, o senhor já encontrou na história do Egito outro governador? Também não. Peraí, por que nós não encontramos no Egito nem um governador antes de José e nem outro depois dele? Porque o Deus que escolheu José criou a oportunidade, o lugar e a posição para ele e só para ele. Então o senhor está falando que no Egito não existia cargo de governador? No Egito não existia cargo de governador, mas Deus criou onde não existia cargo algo para aquilo que ele prometeu. Então o senhor está falando que quando Deus tem plano na vida de alguém, nem que ele tenha que criar cargo que não existe, ele cria, mas o nome dele vai ser glorificado? Quando Deus tem plano na vida de alguém, ele garante o que ele prometeu. Dá um toque em quem está do seu lado e fala assim: se Deus tem um plano na tua vida, se Deus tem um plano na sua nem vida, que ele tenha que criar cargo que não existe, nem que ele tenha que criar, ele vai criar, que não existe, ele vai mas criar. O nome dele vai ser glorificado. Na galeria já tem gente que está pegando.
falando, se eu estivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. Talvez você está olhando para a tua conta bancária e não está vendo nada. Talvez você está olhando para a tua família e não está vendo nada. Talvez você está vendo você olha para a sua realidade e não vê nada. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te falar: eu não dependo de nada que você tem para fazer o que eu tenho na tua história. Bispo, lê um. Eu estou começando a arrepiar, No princípio, Deus criou os céus e a terra. Bispo, Deus criou o quê? Os céus e a terra. Deus criou, Julieta, olha isso. A terra e os céus? Os céus e a terra. Peraí, Deus não criou a terra e os céus? Os céus e a terra. Então o senhor está falando que Deus não começou embaixo? Deus não começa embaixo. Pera. Deus criou a terra e os céus, ou os céus e a terra? Os céus e a terra. Então o senhor está falando que Deus não começou embaixo? Não. Deus começou aonde? Em cima. Na sua opinião, Deus tem poder para criar tudo no mesmo tempo? Tem. Mas por que na criação, bispo, Deus não fez tudo de uma só vez? Porque o céu é a referência para a terra. Repete. Porque o céu é a referência para a terra. Por isso, quando Jesus vem, Ele te ensina a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. O senhor lembra quando Jesus falou na cruz: está consumado? Está consumado. Tetelestai no grego. Tetelestai. O que aconteceu no templo quando Jesus falou tetelestai na cruz? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por que o véu do templo não se rasgou de baixo para o alto? Porque a salvação não nasce do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Não é a obra que você faz que gera salvação, mas é a obra que Ele faz que gera salvação. Ninguém é salvo pela terra, é salvo do céu. O que eu vou falar mais? Religião é o homem tentando subir uma escada da terra para o céu, mas evangelho é Deus descendo pela cruz do céu para a terra. Religião sou eu tentando escalar uma montanha para chegar no topo. Evangelho é Deus descendo ao vale para resgatar o homem. As coisas não começam embaixo, as coisas começam em cima. Por isso que Jesus falou em Mateus 6,33: busquem primeiramente o reino dos céus. Quando eu entendo que a prioridade de Deus são as coisas do alto, Ele diz: estas vos serão acrescentadas aí embaixo. Então o Senhor está falando que quando eu priorizo as coisas de cima, os céus são celeiros, e esses celeiros têm janelas, e quando Ele abre as janelas, Ele derrama sobre nós as bênçãos tais, da qual vem a maior abastança. Do céu vem pão, do céu vem codorniz, do céu vem vinho, do céu vem azeite, do céu vem fogo, do céu vem cura, do céu vem favor, do céu vem prosperidade, do céu vem bênção. É por isso que o salmista disse: eu elevo os meus olhos para os montes. Já não está mais olhando para a terra, é para cima. De onde me virá o socorro? É por isso que diante da multidão, com 5 pães e 2 peixes, Jesus não olha a multidão, Ele olha para o céu. É por isso que diante do surdo e mudo, Ele olha para o alto e diz Efatá. Ele não olha para o homem, Ele olha para o céu. O céu é a fonte, o céu é a referência. É do céu que vem e é de lá que vem a tua resposta. Dá um toque, olha lá, alguém pulando ali, ó. Dá um toque em quem está do teu lado e fala assim, ó: priorize as coisas do alto. Bispo, lê de novo No princípio, Deus criou céus e terra. Peraí, vê se Deus criou o céu ou os céus. Os céus. Então não plural. Não está no singular? Está no plural. Pastora Érica, entre nós dois, no hebraico Shamaim, o Shemaim, Deus criou o ou os? Os. Então não existe um. Julieta, Deus criou 3. Lucas, o primeiro céu é o atmosférico, onde os pássaros e o avião sobrevoam. O segundo céu é o astronômico, onde estão os astros, sol, lua e as estrelas. Pastor Érica, o terceiro céu é o céu
dos céus, aonde habita o trono do Todo-Poderoso. Lucas, hoje a Latam me trouxe do Rio de Janeiro para São Paulo. Praticamente todos os dias uma companhia aérea me coloca no primeiro céu, Julieta. A Latam me coloca no primeiro, a Gol me coloca no primeiro, a Azul me coloca no primeiro, a American Airlines me coloca no primeiro, a KLM me coloca no primeiro, a United me coloca no primeiro, a Air France me coloca no primeiro, a Emirates me coloca no primeiro. Qualquer companhia aérea, pastor Érica, tem poder de colocar o homem no primeiro céu. No segundo céu, Julieta, nenhuma companhia aérea tem poder de colocar o homem. Bela, há tempos atrás só a NASA conseguia colocar o homem no segundo céu. E recentemente um dos homens mais ricos do mundo, Jeff Bezos, o dono da Amazon, conseguiu chegar no segundo céu. E na verdade está uma guerra para ver qual é o bilionário que vai conseguir com mais agilidade fazer a excursão do homem para a lua. Jeff Bezos com Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, eles estão em uma guerra, disputando. Porque a ideia é essa, Heitor. Eles querem fazer com mais agilidade, uma excursão para o homem visitar a lua. Se ele não pegar, a gente pula lá. No primeiro céu, só a companhia aérea me coloca. No segundo céu, só a NASA e os bilionários conseguem me colocar. Agora, no terceiro, nenhuma companhia aérea pode colocar o homem. Nem a NASA e nem os bilionários podem levar o homem para o terceiro. Só tem um caminho para o homem acessar o terceiro. E Pastor aquele Leandro que pegou. estava na cruz e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você pode ser até um ladrão condenado e ele te convida ao céu dele, que nenhum bilionário vai, nenhuma companhia vai. Yuri Gagarin, quando cruzou o céu, atmosférico e chegou no céu astronômico, Yuri Gagarin, o russo cosmonauta, disse assim: subi até os astros e não encontrei Deus. O que ele não sabe é que Deus está elevado aonde nenhum foguete chega. O que ele não sabe é que Deus está elevado onde o dinheiro não pode te levar. Deus está elevado onde a ciência não chega. Deus está elevado onde a sabedoria, a força do homem não chega. Deus está em uma altitude que só a graça, o favor e o convite bendito do Salvador pode te levar. Não tem como pregar com ele. Ele lembra até de Yuri Gagarin, que eu nem sei quem que é Yuri Gagarin. É um fenômeno. Tá no Google. Isso é um fenômeno. Você lembra de Yuri Gagarin na hora da pregação? Mas agora é minha vez. Agora sou eu que vou pregar. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. De quem? Pediu para alguém levantar? Eu pedi para alguém levantar? Também não. E por que eles estão de pé? Porque eles querem alcançar o céu hoje aqui. Olha lá, bispo, até o pessoal da mídia está pulando lá em cima. O céu já desceu na cristã mundial. Aproveita!
Ouvindo a pregação de pé? Glória a Jesus. É o mover do Espírito Santo. É o céu na terra. É a atmosfera da criação. Eita. Eira baralabaixo. Eira bacana. É Deus pegando. Nome de Jesus. Lucas, Nome de Jesus. ele tem o que nos olhos? Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Ives, a guitarra tá funcionando, Ives? Eu não tô ouvindo ela, cadê a guitarra? Senta, gente, senta. Bispo, leu 3, 1:3. Se eu não pedir para ele sentar, a gente não vai conseguir pregar. Disse Deus: haja luz, e houve luz. O que Deus disse? Haja luz. E o que houve? Houve luz. Como é seu nome? Fábio, entre nós dois. As pessoas pensam que essa luz é a luz do sol. Só que, Fábio, essa luz que Deus disse haja, não pode ser a luz do sol. Sabe por quê, Fábio? Só entre nós dois. Porque o sol não existia ainda ali. Pastor Leandro, a pergunta é essa: se Deus só criou o sol no versículo 14, no 4º dia, que luz é essa luz do primeiro dia? Olha lá, Fábio. Oi? Eu vi que você estava abrindo. Vai. Vai. É porque também está escrito. No começo está escrito haja luz. E o sol não existia. E no final também está escrito que o sol não brilhará mais, nem a lua vai iluminar. Só a luz de Deus iluminará a cidade santa. A luz do sol, a luz das estrelas tem começo e tem fim, mas a luz que já existia nunca vai parar de existir. Então o Senhor está falando que essa luz é a luz que emana de Deus? É o próprio Deus. Deus é luz. Bispo, eu lembrei. Gente, isso aqui é para vocês fazer Suzano tremer. Eu acabei de lembrar daquele momento de mesa que nós estávamos almoçando. E eu te perguntei por que Deus, podendo criar tudo de uma só vez, criou um processo.
Tudo é criado dentro de um plano de Deus. Toda a criação, Lucas, ouve essa. começa criando atmosfera, começa criando ecossistema, começa criando vida, começa criando uma estrutura. Tudo que Deus cria no primeiro dia dá condição para o que vem no segundo dia. Peraí, repete. Tudo que Deus cria no primeiro dia dá condição para o que vem no segundo dia. E o que Ele cria no segundo dia dá sustento para o que vem no terceiro dia. Ou seja, Deus está sempre antecipando a necessidade, para que quando aquilo que Ele cria já está suprido e amparado. Tenta me explicar isso em simples palavras. Em simples palavras. Olha isso, Heitor. No dia que Deus criou o boi, Deus não pensou, o que eu dou para esse bicho comer? Um dia antes de criar o boi, Deus já tinha criado o capim. Porque Deus não cria nada para passar necessidade. Deus não cria nada que Ele não possa sustentar. Deus não cria nada que Ele não possa manter. Tudo que você formar por sua força será sustentado. Mas tudo que Ele cria por sua graça será sustentado. Deus não criou nada e pensou, como eu farei? Bispo, então você está falando que Deus não espera uma necessidade de ser criada para preparar a provisão? Tudo que Deus cria, quando é criado, já tem provisão. Antes que o menino nascesse, os magos do Oriente já traziam os tesouros. O ministério de Jesus não começa com necessidade. A vida de Jesus já começa suprida, abastecida de maneira abundante. Então o senhor está falando que Deus não espera uma necessidade de ser criada para preparar uma provisão? Não. Deus já tem a provisão antes que a gente apresente uma necessidade. Olha para quem está do teu lado. Olha Quando havia fome na multidão, já haviam 5 pães e 2 peixes. Quando Abraão sobe o monte, já havia um carneiro preso sobre os chifres. Quando a mulher chega diante do profeta e diz, na minha casa não tem nada, ele diz, tem sim. O que tem lá? Um pouco de azeite. A provisão sempre já está presente antes de você perceber a necessidade. Tá maluco? Olha para quem está do teu lado, olha para quem está do teu lado. Só tem um detalhe. Vai não, ela vai. É uma bomba, né, cara? Se o homem é o último a ser criado, é sinal que tudo que foi criado antes era para sustento do homem. Olha o seu cunhado, é primo. Olha para quem está do teu lado e fala para essa pessoa: antes dessa necessidade existir, Deus já criou a provisão. Se prepare, porque 2022 será um ano onde alguém pegou ali, será um ano onde Deus vai te conduzir para a provisão que já existe, que foi criada por Ele. Provisão. Pró em favor da visão. Pegou? Vocês pegaram? Provisão tem um prefixo antes da visão, pró, que significa em favor. Ou seja, o Deus da visão, antes disso tem provisão, o que está a favor da visão. Aquele que te deu a visão, já te deu provisão. Como que para o homem? Como é que para o homem? Não, eu fico pensando, pastor Leandro, porque assim, a pregação é minha. Não, no bom sentido da palavra. A pregação é minha. Não, você viu? Tipo, ele não sabia, Julieta, o que eu ia pregar, seu filho. Então ele vem no ao vivo e normalmente todo mundo trava. Eu perguntei pro Lucas lá na minha igreja o porquê que aconteceu uma coisa lá e ele falou assim, é a coisa de... Se fosse eu naquela resposta, na primeira ali do negócio que ele falou, ele já era, há muito tempo. Há muito tempo, irmão, esquece. Vamos continuar. Vamos continuar, que é bom, que tá bom. Lê o 11 agora. Aleluia. Gente, olha isso aqui é pérola, tá? Deus disse, Deus disse, produza a terra relva. Peraí, bispo, com quem Deus está falando aí no 11? Com a terra. Com quem? Com a terra. Uau.
Deus falou com quem? Com a terra. Então o Senhor está falando que a voz de Deus é tão poderosa que quando Ele fala, A terra ouve. Porque nós, Ele sempre tem um porquê. porque nós temos uma ideia errada de palavra. A gente imagina que a palavra foi criada ou usada a princípio para comunicação. Antes da palavra ser usada para comunicação, a palavra foi usada para criação. A comunicação é um efeito secundário da palavra. Ou seja, Deus pode falar com terra, Deus pode falar com peixe, Deus pode falar com febre, Deus pode falar com câncer, Deus pode falar com o céu, Deus pode falar com a nuvem, Deus pode falar com o vento, Deus pode falar com o mar, porque Ele não está comunicando, Ele está criando, ajustando, colocando no lugar. A palavra, mais do que comunicar, ela ajusta, ela cria, ela ordena, ela organiza, ela transforma, ela abençoa, ela liberta, ela vence. A palavra é o poder de Deus na sua boca. Por isso que Paulo disse, de sorte que a fé vem do ouvir A palavra de Deus. Então o Senhor está falando que a palavra de Deus, ela gera fé. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível é feito do invisível. Então vamos lá. Já que o Senhor foi aí, nós vamos ir aqui. Não, desculpa aí. Não, leu 3. Disse Deus: Ok. haja Leu luz. 6, o 6. Disse Deus: haja um firmamento. Leu 11. Disse Deus: produza a terra, relva. Leu 14. Disse Deus: haja lumiares. Bispo, o senhor está percebendo que tudo que Deus foi criar aqui no capítulo 1, Deus usou Haja, a palavra, a palavra. o verbo, Deus usou o quê? o verbo. Então o senhor está falando que quando eu falo, O verbo cria, gera, constrói. lembra que João disse que no princípio, Era o verbo, e o verbo estava, com Deus. e o verbo era, Deus e João disse que nada do que foi feito, foi feito sem Ele. e João disse que ele estava no princípio. Sim, Quem que é o verbo? Jesus. A pergunta é essa: como João disse que Jesus está no capítulo 1 de Gênesis, se o nome de Jesus não aparece aqui no capítulo 1? Ele não está de maneira explícita, mas está implícita. Aonde ele está? Ele está no verbo, ele está na palavra. Então ele tá quer na dizer ação, que ele tá todas na as vezes que direção. Deus abre a boca para falar, o Filho sai de dentro de Deus para criar? Tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Está escrito. Então tudo aponta para ele? Tudo aponta para Jesus. Então o senhor está falando que o Filho estava envolvido no capítulo 1 de Gênesis na criação? O Filho estava na criação. Ele é o Criador de todas as coisas. Por meio dele, para ele, sem ele nada acontece. Foi por isso então que quando o centurião de Cafarnaum chegou até Jesus falando: eu preciso de uma ajuda, mas não é para mim, é para o meu empregado que está violentamente atormentado. E Jesus falou para ele, Eu vou até lá. e ele falou para Jesus: não precisa Não precisa. ir na minha casa. Basta que diga uma palavra, o meu criado sarará. Ele acreditava que o verbo viajaria até a sua casa, rompendo geografia, tempo, distância, barreiras, e criaria saúde do nada. Os gregos sempre acreditaram, antes de Jesus, os filósofos, que existia uma energia que coordenava todas as coisas. O mundo funciona como um relógio: dia, noite, estações, meses, anos, marés, ventos, tudo funciona como um relógio. Os gregos entendiam e diziam: existe uma força que organiza isso. E eles diziam: é o verbo. E então João vem para surpreender a cultura grega do mundo e diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que a gente comemora no Natal, que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para que o mundo fosse salvo por ele. Mas vamos aí, que você ia falar da criação. No início era essa palavra. Com Deus Altíssimo, My God. o mistério de valor, Cristo em ti se revelou.
esse nome é nome. Leu 11 de novo. De Jesus. Leu o capítulo 1, versículo 11. Olha isso, Julieta. Disse Deus: produza a terra relva. Peraí. O senhor está falando que Deus falou com quem? Com a terra. Deus falou o que para a terra? Produza Produziu o que? relva, grama. As plantas. As plantas. Isso. Peraí, se ele não pegar, a gente pula lá agora. Ok. Isso aqui, Julieta, não é para quem está boiando no cu. Se tiver boiando, não vai pegar. Eu sei que o senhor é inteligente, hein? Eu tento. Falou dos gregos, falou do outro carinha lá, que Yuri Gagarin. do tal do Gagarin. Bispo, Deus mandou as plantas aparecerem ou ele mandou a terra produzir as plantas? Ele mandou que a terra produzisse as plantas. Agora, por que Deus não mandou as plantas aparecerem? Porque a terra ia gerar nela a partir das sementes. Peraí, então o senhor está falando que o que a terra tem capacidade para produzir, Deus nunca vai fazer aparecer? Não, porque Deus deu a capacidade de produzir, Ele autoriza, empodera, capacita. Mas é a gente... Na sua opinião, alguém pegou, se a terra não tivesse capacidade para produzir, Deus mandaria ela produzir? Não, Quem criou a terra? Deus. Então o senhor está falando que quando Deus criou a terra, Ele colocou dentro dela a capacidade de produção? A gente chama isso de potencial. Poder depositado dentro que ainda não foi revelado. Nem a terra sabe o que ela pode produzir. Nem a terra sabe o que ela pode produzir. Mas a palavra de Deus revela potencial que está escondido. A palavra de Deus extrai potencial que está escondido. É por isso que Deus criou esse momento para revelar o potencial que está escondido E dentro de ativar o que muitas foi pessoas. depositado neles. Olha lá na mídia, pegaram de Ei! novo. Olha lá na galeria, tem gente Ei! que quer. Chacoalha a mão de quem está do teu lado. Chacoalha a mão de quem está do teu lado. Chacoalha. E fala assim, ó, você não tem ideia do potencial que você carrega. Fala assim, ó, Deus colocou algo extraordinário dentro de você. E fala assim, se prepare, porque esse potencial vai ser explorado pela palavra de Deus. Se eu estivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. Deus vai revelar o potencial que está aí. Aleluia. Eliezer, tem gente de pé pegando. Eu estou falando que Deus vai revelar o potencial que muitas pessoas aqui carregam e não sabem, Isa. Se eu estivesse no teu lugar, meu amigo, eu teria aproveitado para pegar. Dá um toque discreto em quem está do teu lado. Dá um toque discreto em quem está do teu lado. Fala assim, aproveita e cuida bem de mim. Fala assim, você não tem ideia do lado de quem você está sentado. Fala assim, não me despreza não. Hoje eu estou aqui, mas logo eu vou estar produzindo algo extraordinário para a glória de Deus. Levanta a mão para receber uma palavra profética. Na sua casa, você que está assistindo essa mensagem, recebe essa palavra profética. Eu estou como profeta lhe dizendo que Deus escondeu um potencial extraordinário dentro de você. Tem gente pegando aqui, tem gente na galeria pegando lá em cima. Quem olhava para José não imaginava que ele tinha capacidade para governar o Egito. Quem olhava para Davi não imaginava que ele tinha capacidade para reinar sobre Israel. Quem olha para você não tem ideia do que você é capaz, mas Deus te trouxe hoje aqui para te falar, se prepare, eu vou revelar o que está escondido em você. Quem acredita, levante a mão e dá o maior grito de glória para Deus. Isso. Quem produziu as plantas? A terra. Quando eu tiro uma planta da terra, o que acontece Ela com ela? morre. Por que a planta morre quando sai da terra? Porque ela perde a conexão com aquilo que a nutre, que a sustenta e que gera vida. Ela perde a conexão com a origem da vida. Espera aí, o senhor então está falando que tudo que sai da origem perde a vida? Tudo que você, se você desconecta da origem da vida, você perde a vida. Lembra os peixes? Sim. Deus falou para os mares: Criem os peixes. produzam segundo a sua própria. Desce. Quando um peixe sai da água, Ele sai da origem da vida e ele começa a morrer. então o senhor está falando que quando um peixe sai do seu habitat natural, ele morre? Quando ele sai da atmosfera em que ele foi plantado, ele se move mal, respira mal, vive mal e por fim morre. Ó o baixista pegando e o batera prestando atenção na palavra. Para baterista ficar assim na palavra,
é que Deus está na casa. O senhor é pastor, sabe o que eu estou falando. Para baterista ficar assim, olha lá, para baixista, é porque Deus está na casa. Então vamos lá. Origem das plantas, terra. Origem dos peixes, Mar. Agora vamos ver a origem do homem. O Senhor falou que no capítulo 2, versículo 7, quando Deus pegou o pó, Deus fez o quê? Formou o homem. Agora lê o capítulo 1, irmã Julieta. A gente vai acabar agora. Eu vou voltar. Felipe. Fábio, eu vou voltar. Lê 1, 27. Olha isso, Eliezer. Olha isso. Deus criou o homem à sua imagem. Não, bispo, lê de novo. Deus criou o homem à sua imagem. Pera, Julieta. Lembra no começo da pregação que eu falei que Deus pegou o pó e não criou o homem? Deus formou? Lembra? Só que o seu filho está falando que antes de Deus formar o homem, Deus já tinha criado ele. Vamos ver aonde Deus criou o homem. Eliezer, agora é para eles fazerem Suzano tremer. Rapidinho, coloca Efésios 1:4. Eu acredito que o senhor já tem. Já pode falar. Olha ele fingindo que não sabe o versículo. Você sabe de grego, sabe do cara lá que eu não sei o nome, do mandarim, sei lá, Garigari, como que é? Alegari, nunca mais vou esquecer dessa pregação. Você lembra de Alegari? Pode pôr. Pode pôr? Estava aberto. 1:4. Efésios 1:4. Julieta, nós vamos ver onde Deus criou o homem. Felipe. Fábio, se liga. Porque Deus nos escolheu nele. Peraí. Nos escolheu aonde? Nele. Pegaram. Aonde? Nele. Aonde? Nele. Quando? Antes da criação do mundo. Então o Senhor está falando que nem existia mundo, o homem já estava dentro de Deus? Nós somos uma partícula dele, um pedaço dele. Como a planta sai da terra, como o peixe sai do mar. Pera, nós já vamos aí. O Senhor está falando que Deus nos criou aonde? Nele. Então a nossa origem é? Deus. Eu vou provar que o homem foi criado dentro de Deus. Você lembra quando Deus formou o homem, fez o boneco? Sim. O que Deus fez depois de formar o homem? Soprou. Por que Deus sopra depois de formar o homem? Porque o homem ali era um ser sem vida. Tinha forma, mas não tinha vida. Sabe por que Deus soprou depois de Deus formar o homem? Por quê? Porque Deus precisava colocar para fora. Que é isso, meu? Aquilo que já estava dentro dele. Era Deus falando: Adão, você já está aqui faz tempo. Eu agora só vou colocar para fora o que eu criei. O pastor pegou. Origem das plantas, terra. Se eu tiro uma planta da terra, ela morre. Origem dos peixes, mar. Se eu tiro um peixe da água, morre. Origem do homem, Deus. Se o homem sair de Deus, morre. Não adianta tentar. Não há vida longe de Deus. Não há vida longe de Deus. Você pode até procurar. Você pode até procurar. Mas você não vai achar. Mas você não vai achar. Foi por isso que Jesus disse. Foi por isso que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. A pregação de hoje não é sobre existir. Não é sobre existir. A pregação de hoje é sobre viver. É sobre viver. Parece que viver e existir é a mesma que coisa. Viver e existir é a mesma coisa. Mas há um abismo entre viver e existir. Mas há um abismo entre viver e existir. Existem pessoas que não sabem o que é vida. Que não sabem o que é vida. Só sabem o que é existir. Só sabem o que é existir. Bispo, enquanto nós estamos aqui,
Agora tem pessoas cheirando cocaína, fumando maconha, se prostituindo em motéis. Agora, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Ibiza, em Nova York, em Dubai, agora em todos os lugares do mundo, Pastor Érico, existem pessoas agora se aventurando. Na sua opinião, essas pessoas que estão muito loucas no mundo, estão vivendo? Estão tentando encontrar vida onde não tem. Olha aqui para mim, eu fiz Cavando cisternas rotas. Eu fiz toda essa dinâmica. Brincamos, sorrimos, mas é aqui que eu queria chegar. Eu não vim aqui como um animador. Jamais. Eu vim aqui com uma palavra de Deus e séria para você. Você já parou para pensar se você realmente vive? Ou se você apenas está existindo? Se você está fora da sua origem, você sabe o que é existir, mas não sabe o que é viver. Porque é impossível um homem viver longe de Deus. Deus está com saudade de algumas pessoas aqui, bispo. Julieta, tem gente que canta, tem gente que dá a paz do Senhor, tem gente que não falta um culto, uma celebração, Eliezer, mas que não carregam mais a vida de Deus. Isa, tem pregadores que pregam muito, mas o que eu estou falando é que pregar bem não significa estar vivo. Tem cantores que cantam muito, mas que não carregam vida. Porque cantar, pregar, atuar, não diz que eu estou vivo em Deus, diz que eu estou atuando no ministério. Eu vou repetir, eu estou arrepiado, Eliezer. Tem pessoas que estão na igreja, mas não vivem. Tem pessoas que estão no altar, mas não vivem. Porque saíram da origem. Você pode pregar muito, você pode conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Agora, se você não estiver na sua origem, que é Deus, você vai enganar os homens, você vai impressionar as pessoas, vai motivar multidões, mas no final vai entender que foi tudo em vão. É por isso que Deus está te chamando de volta para Ele, porque Deus está com saudade de você. Você se perdeu. Deus está te dando a oportunidade de voltar para Ele. E se for preciso perder agendas, se for preciso perder dinheiro, se for preciso perder colegas, perca tudo, mas não tente continuar sem a vida de Deus. Só há um caminho de viver, e Ele disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras em vós. Repito, não é sobre existir, é sobre viver. Jesus disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Como que o diabo faz isso, Eliezer? Como que o diabo mata um pregador? Como que o diabo mata um cantor? Como que o diabo, pastor Leandro, mata uma igreja? Tirando essa igreja da origem, do plano original. Jesus disse: o diabo veio, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir, tirando o homem da origem. Qual é o salário do pecado, bispo? A morte. Qual é o salário do pecado? A morte. Aí o ladrão vem para te tirar da origem, e o salário é a morte. Mas Jesus disse: se o diabo veio para te tirar da origem, eu vim para trazer o homem de volta para casa, e ali ele vai ter vida e vai ter em abundância.
Olha lá o baterista com a mão levantada, bicho. Vem, que agora nós vamos pro Natal. Vem que nós vamos pro Natal. Se eles não pegar, eu não volto mais aqui. Eu tô agendado para pregar aqui em janeiro. Não vai ter um evento aqui em janeiro? Vai. Eles não sabiam? Desculpa. Mas se eles não pegar, eu não volto. Não, vai voltar. Não volto não. Não prego. Venho para assistir, mas não prego. O senhor percebeu que o plano do diabo sempre foi tirar o homem do plano original? Sim. Para que o homem perdesse a vida? Sim. Deus falou para Adão, não coma do fruto. Porque o dia que você comer, você morrerá. Resumindo, para a gente correr, a serpente não falou nenhuma vez com o homem, só falou com Eva, Uma mulher. e depois da queda, pastor Érica, a mulher passou a ser ridicularizada. Deus veio no jardim, o que Adão falou? Foi a mulher que tu me deste. Então parece que a mulher foi um erro no caminho do homem. Só parece. Sim. A ideia é essa, o homem só perdeu o paraíso por causa de Eva. O senhor já percebeu que até hoje no Oriente Médio as mulheres usam burcas? Sim. Eliezer, aonde nasceu o machismo estrutural? Nessa queda. O senhor já percebeu que nenhum judeu queria ter filha no Antigo Testamento? Deus prometeu o que para Abraão? Daria filhos. Mas Deus não falou que daria filha, porque mulher não agradava o coração do judeu. Ana foi para o altar pedir um filho ou uma filha? Um filho. Todo judeu queria ter filho, não queria ter filha, porque depois da queda do homem, Fábio, a mulher passou a ser ridicularizada. Parece, pastora Érica, que a mulher foi um erro de Deus na vida do homem. Quem colocou a mulher ao lado do homem? Deus. O diabo tentou inverter o plano original. Sim. Se ele não pegar, Eliezer, a gente pula. Se Deus colocou a mulher ao lado de Adão para ela ser uma disjuntora, o diabo vai tentar trabalhar contra o plano de Deus. Distorcer a realidade que Deus criou. Quando o diabo entra, ele quer distorcer as realidades de Deus. Fala de novo. Ele quer distorcer as realidades de Deus. Vai. Ele quer mudar a posição. Tanto é que quando o homem cai, a pergunta de Deus não é o que o homem fez, mas onde o homem está. Porque o que o diabo atuou foi na mudança de uma posição. Olha isso. Homens e mulheres hoje se degladeiam buscando posição. Quem está na frente, quem está atrás, quem vai à frente, quem vai atrás. A posição nunca foi à frente e atrás, mas a posição sempre foi um diante do outro. O diabo tentou mexer com o plano de Deus. O diabo tentou mudar as posições estabelecidas. Mas o senhor acha que Deus ia deixar isso barato? Jamais. Se ele não pegar, a gente pula lá. Olha o que Deus fez. O diabo não usou uma mulher para o homem perder o O jardim? diabo usa a mulher para derrubar. Aí Deus disse, deixa que eu vou resolver. Gabriel! Aparece para Maria e fala para ela que se o diabo usou uma mulher para o homem perder o jardim, vai ser no ventre de uma mulher que eu vou colocar o Salvador do mundo para trazer o homem de volta. Olha ele de pé de novo. Dá um grito de glória para Deus. Mente da mulher. Porque em Deus onde há vergonha vem a dupla honra. Porque Deus pega aquilo onde no passado foi vergonha. Deus pega aquilo que no passado confundiu. Deus pega aquilo que um homem um dia desprezou. Porque tudo que um homem despreza, Deus se agrada em trabalhar. Deus não tem lata de lixo. Deus não desiste de projetos. Gente chorando ali. É o judeu olhando para Eva e falando, ela foi a culpada. A mulher é o erro. A mulher é o problema. E aí Deus disse, eu preciso colocar as coisas nos seus devidos lugar. Eu vou honrar a mulher. Vai descer para Gramado também.